Olá, estou aqui para apresentar o plano de aula. Eu propus que fizéssemos um plano de aula e para uma turma onde tivesse um aluno superdotado, né? Um ou mais alunos superdotados. Então, em cima disso, eu criei um plano de aula com conteúdo de progressão geométrica. Utilizarei aqui uma ferramenta, um recurso chamado Torre de Randolph. Bom, vamos lá para a apresentação do plano de aula. Identificação. Disciplina Matemática, professor eu, Matheus Souza, o conteúdo Progressão Geométrica, o público-alvo é alunos do primeiro ano, o tempo estimado dessa aula é 1 hora e 40 minutos. O interessante é que seja aulas seguidas, né? 50 minutos cada aula, e essa aula ser uma seguida da outra. Objetivos. Objetivo, né? O objetivo geral é resolver de forma lógica a sequência das peças do Hanoi, da Torre de Hanoi, desenvolvendo ela com o menor número de movimentos e associar o recurso com conceitos matemáticos do conteúdo de progressão geométrica. Os objetivos específicos. Idade no raciocínio lógico da Torre de Hanoi, conseguir perceber que as peças maiores ficam na base da torre e as menores no topo, analisando a sequência para ganhar o jogo com o mínimo de movimentos. Fazer com que os alunos possam utilizar desse recurso instrumentos eficientes no manejo da vida. O principal objetivo aqui é desenvolver o raciocínio lógico do aluno e, ao mesmo tempo, ele vai estar associando e construindo conceitos, né, matemáticos, principalmente do conteúdo de PG, que é progressão geométrica. Competências e habilidades a ser desenvolvidas. Ao término da aula, eu pretendo que o aluno ele seja capaz, né, pretende que o aluno seja capaz de desenvolver as habilidades para resolver em menor tempo possível a Torre de Hanoi e conhecer os conceitos de progressão geométrica. Conteúdos, que a gente vai ver aqui, né? É a sequência de peças da torre, os movimentos, a criatividade e a agilidade. Eu vou estar mostrando, fazendo um demonstrativo dessa Torre de Hanoi, logo abaixo. Procedimento metodológico, estratégia metodológica. Bom, será uma aula expositiva e dialogada, né? E essa aula vai ser dividida em momentos, em 5 momentos. No primeiro momento, né, eu vou expor a Torre de Hanoi para despertar, né, o interesse. O superdotado, quando vê aquela Torre de Hanoi, ele vai criar uma grande curiosidade sobre aquilo, né, a respeito do jogo. E ele vai querer ver aquele monte de disco ali, né, 6 discos, e aqueles artes ali, ele vai ver algo diferente, então ele vai se interessar muito. Daí explicarei, né, o que é a Torre de Hanoi, explicarei também as regras do jogo, que são as seguintes, né? Esse é um demonstrativo da Torre de Hanoi, né? É um jogo, e esse jogo tem a seguinte sequência, seguintes regras. Primeiro, transferir todos os discos de um pino para o outro, transferir apenas um disco por movimento, utilizar um pino como o pino auxiliar, colocar os discos sempre na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, nunca do menor sobre o maior, e realizar o menor número de movimentos possíveis. Então, isso aqui é a Torre de Hanoi, né? É uma ferramenta que geralmente tem nos laboratórios de matemática, que é os LEM. Nas salas de aula, né? Principalmente ensino fundamental, ensino médio, geralmente a gente não vê, não tem contato com as torres de Hanoi. Em alguns casos, sim, mas geralmente não. Já no segundo momento dessa aula, eu vou separar, né, os alunos em dupla e entregarei a Torre de Hanoi para cada dupla. E pedirei para que eles resolvam. Nessa etapa, eu vou supor, né, pretende-se, a gente vê que os alunos vão utilizar vários movimentos para resolver a Torre de Hanoi. Mas é esperado que o aluno superdotado, ele supostamente, de uma forma estratégica, ele conseguirá resolver a torre em menos movimento que os outros. Então, né, após ele fazer isso, eu vou pedir para que ele oriente os colegas nessa montagem em menos movimento. Vou estar lá incluindo ele, ele vai estar ajudando os outros colegas, e assim ele não vai estar se sentindo fadigado, porque como vimos, né, o aluno com superdotação, às vezes ele consegue resolver, entender o conceito de um conteúdo, né, entender o jogo,
enfim, ele consegue entender mais fácil, né, muitas das vezes, do que os outros colegas. Aí, então, ele fica lá fadigado. Então, se ele terminar prevendo isso, eu vou pedir para que ele oriente os outros colegas a fazer, desenvolver estratégias para resolver o jogo em menos movimento. Nesse terceiro momento, eu farei uma abordagem histórica, ou seja, eu contarei para os alunos quem desenvolveu a torre, quando ela foi desenvolvida, onde, bem como sua finalidade, seus principais aspectos físicos. Vou fazer uma abordagem histórica, contando, né, que a Torre de Hanoi veio a partir daqueles discos lá na cidade da Roma, se eu não me engano. Mas tem toda a abordagem histórica dessa Torre de Hanoi, como é que ela surgiu, com os princípios, né, e as regras que foi surgindo. Então, trazer essa abordagem histórica para os alunos para tornar a aula um pouco mais interessante. Já no quarto momento, né, eu juntamente com os alunos, né, vou preencher essa tabela aqui. Tem uma tabela, né? Essa tabela é uma tabela auxiliar que ela relaciona o número de peças com o número mínimo de movimentos necessário para o transporte de disco. Aqui tem o número mínimo de movimentos para 6 peças. A quantidade de discos da torre são 6 discos. Aqui é peça 1, peça 2, peça por peça, né? Quantidade de e aqui vai vir a quantidade de movimentos por peça. Peça 1, quantos movimentos tem? A gente vai estar preenchendo essa tabela aqui, né? A partir do momento que a gente for jogando, eu estarei auxiliando o aluno nesse momento, né? A partir do momento que a gente for jogando, resolvendo a torre, a gente vai preenchendo essa tabela aqui, juntamente com ele, porque eu acho que eles vão ter um pouco de dificuldade de preencher sozinho, então eu vou estar orientando e jogando junto com eles. Após o preenchimento da tabela, eu entregarei para os alunos um conjunto de atividades, né? Um questionário, para que sejam respondidos em grupo, esse questionário. Esse questionário vai ser escrito, né? E vai ser de acordo com o que foi produzido durante a jogada e a discussão na sala de aula, nos outros momentos. Aí tem esse questionário, o seguinte questionário, que após preenchido da tabela, vai ser esse questionário aqui que eu vou estar entregando para os alunos resolver em grupo. Vou perguntar para ele o número de movimentos, né? Vou perguntar se o número de movimentos é alterado quando a torre é transportada para o outro pino. Perguntarei se é acrescentada uma peça à torre, quanto aumentaria o número de movimentos. Se a gente acrescentar uma peça à torre, ao invés de ser 6, 7, qual a quantidade de números que aumentaria, a quantidade de movimentos que aumentaria? Ia fazer algumas perguntas estratégicas para que o aluno possa desenvolver. E a partir desse momento que eu for fazendo essas perguntas, eu irei trabalhar, né, conceitos de PG. Todas essas perguntas aqui são perguntas estratégicas, onde existe o conceito já de PG, então eu vou estar fazendo essa ligação entre a teoria e a prática, nesse momento aqui desse questionário. É um questionário com 9 questões. Não vou apresentar todas as questões aqui, né? Esse questionário eu vou deixar disponível. Aí, quem se interessar, é só acessar. Vai ter um link dele nesse vídeo, que eu vou postar no YouTube, então vai ter um link desse questionário lá, desse plano de aula lá. A solução de cada situação proposta durante as jogadas pode ser encontrada a partir das respostas produzidas pelo grupo. Nesse momento, eu estarei apresentando os conceitos de PG, como eu já falei, né, por meio de diálogos, discussão, ou registros escritos no quadro, enfim. Nessa etapa, eu estarei, né, circulando entre os grupos, né, para observar, registrar discussões, oferecer ajuda, né, se eles precisar, caso for necessário, para que essa resolução desse questionário seja feita de forma construtiva, ou seja, para que os participantes desenvolvam soluções de situações, né, que sejam necessárias para a construção da fórmula matemática envolvida no jogo. Durante a realização das atividades, o momento de validação é esperado que os alunos explicitem de forma colaborativa informações como a sequência numérica relevante para a exposição dos conceitos matemáticos em questão. Nessa etapa da aula, né, os alunos serão envolvidos nos questionários, de modo que eu queira conduzi-los no processo de construção de conceitos matemáticos intimamente relacionados ao jogo. Nesse momento, então, como eu falei, né, anteriormente, eu vou estar fazendo todos os conceitos de PG associados a esse jogo. Todos aqueles movimentos, né, têm uma sequência. E toda essa sequência está ligada com o conteúdo de PG.
já que PG é uma sequência geométrica, uma progressão, né, geométrica. Feito isso, né, toda essa orientação, né, toda essa construção desse conceito, desse quadro, né, eu vou pedir para que o aluno superdotado, né, ele possa estar fazendo explicação lá na frente. Essa explicação, na verdade, será em grupo, né, o aluno superdotado vai estar em um dos grupos, né, eu vou ver ainda se vai ser um grupo geral ou se vai ser um grupo menor, mas vai ser uma atividade em grupo, né, essa de apresentar, de expor, mas toda essa discussão é para assimilar o conceito da atividade, do conteúdo. Já no quinto e último momento, né, será aplicada uma atividade para que os alunos assimilem a prática com a teoria, né? Vemos ali, trabalhamos ali com a prática, enfim, né, jogamos com a torre de Hanoi, fizemos questionários e agora essa atividade final para associar, né? Ver o conteúdo, ver se eles conseguiram assimilar, ver o que eles aprenderam, né? É uma atividade diagnóstica. Aí tem essas questões aqui. Eu escolhi poucas questões, né? Porque como é uma atividade diagnóstica e tal, são questões também estratégicas para ver se o aluno conseguiu, né, entender os conceitos da progressão geométrica. Aí a primeira questão diz o seguinte: a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, aí tem 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. Segunda questão, né, uma questão da VUNESP, né, essa aqui é adaptado. Aí, várias tábuas iguais estão em uma madeira. Elas deverão ser empilhadas respeitando o seguinte ordem: uma tábua na primeira vez, uma tábua de cada vez, né? Ia na primeira vez. Em cada uma das vezes seguintes, tantas quanto já estejam na pilha, por exemplo. Aí temos aqui, né? A primeira pilha, uma tábua. A segunda pilha, duas tábuas. A terceira pilha, quatro tábuas. A quarta pilha, oito tábuas. E assim vai seguindo uma sequência geométrica, uma progressão. Aí tem a seguinte questionamento: determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Essa outra questão é uma questão da Universidade Estadual do Pará, que diz assim: um carro cujo preço à vista é 24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pegar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil, a quarta parcela de 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, todas essas questões são questões estratégicas, né? Para assimilar, ver se o aluno ele associou o conteúdo, conseguiu aprender o conteúdo, né? Com certeza, o aluno superdotado ele vai conseguir resolver esse conteúdo, né? Mais rápido que os outros, então vou pedir para que ele sempre auxilie os colegas, fazer sempre esse auxílio. E o vídeo de hoje termina por aqui, agradeço pela atenção de todos.